Então, está iniciando. E aí, como é que vocês estão? Animados? Tranquilos? Me escutam ainda? Que ficou um silêncio aí, dá até medo, né? Que fiquei silêncio, né? Então, já está gravando a nossa aula, né? Tranquilo. Tranquilo? Pronto. Vocês me dão esse feedback que às vezes aqui o som some, né? Como aconteceu. Eu pensei que o som estava todo ok. Mexi no som, deixei tudo pronto e não estava tudo ok o som, né? Tranquilo? Então vamos lá, né? Para a nossa aula de hoje. Né? Já que vamos falar de psicopatia, né? Então falamos aí de Hannibal Cannibal, né? Fazendo um convite para o jantar, né? Quem vai ser o jantar? Ninguém sabe, né? Então vamos lá. Sistema endócrino e a relação de psicopatias e distúrbios hormonais, né? Não é só a psicopatia que é citado, gente, como um distúrbio causado por alguma alteração no sistema endócrino, né? Outros distúrbios também estão relacionados com ele, né? Vamos falar de alguns deles, né? Certo? Então, novamente, Conexão Luota, bem-vindo ao meu canal, né? Estou no canal no YouTube e estou com isso facilitando, até aprendendo. Gente, é engraçado, você começa a gravar com um vício, né? Eu já quero fazer outras coisas temáticas, né, relacionadas ao meu canal, né? Falar de quadrinhos, cultura nerd, sala de aula, né? E essas coisas, né? Então, vou lá. O que é um psicopata, né? A gente tem vários conceitos dentro da psiquiatria, né? E da psicologia, mas, em geral, como fala aí, é uma designação atribuída a um indivíduo com padrão comportamental ou traço de personalidade caracterizada por um comportamento antissocial, certo? Agora, esse comportamento antissocial, às vezes, ele pode ser disfarçado, viu? Eu posso ser antissocial, né? E ser psicopata, caso, mas eu posso muito bem ter uma fachada de cidadão honesto para a comunidade e ser um psicopata, né? Eu não trouxe psicopatas reais, porque eu acho o tema meio pesado, né, pra gente falar, né? Mas se vocês pesquisarem, tem muitos psicopatas que quando os vizinhos descobriram, falavam, nossa, fulano era psicopata, era tão bom, não dava trabalho, não fazia nada de errado, né? Mas matava o povo e alguns comiam até, né? Diminuição da capacidade de empatia e remorso, eu faço as coisas e não tenho pena, não tenho nenhum sentimento, né? Tranquilo? Baixo autocontrole comportamental, né? Isso aí é meio questionado, que eu posso ter esse baixo controle dentro de certas situações, mas no dia a dia eu ser completamente normal, né? Tranquilo? Dúvidas até agora? Então vamos lá. Características do psicopata, né? Isso aqui. Características do psicopata. Eles são incapazes de formar qualquer vínculo emocional. O que significa isso? Dexter é um exemplo disso, para quem viu a série. Ele casou, teve filhos, mas ele fingia as emoções. Então, em alguns momentos, ele fala isso, que não tinha emoção pela mulher, pelo filho. Aquilo era o que ele fingia para poder manter a imagem social dele. Certo? Então, relacionamentos superficiais e pouco duradouros, né? Então, o relacionamento deles eram passageiros, na maioria dos psicopatas. Mesmo que você for ver alguns documentários, eu vi ontem mesmo que a mulher conta que ela foi casada há 15 anos com um psicopata. Ela sofria violência doméstica, mas, assim, foi um relacionamento duradouro. Ela casou com ele, teve filhos com ele, né? Eles manipulam e mentem de forma natural. O psicopata, ele passa pelo detector de mentira, porque ele não tem resposta emocional, fisiológica, né? E finge emoções que não consegue sentir. Tranquilo? Então, vamos lá. Esse transtorno torna-se mais evidente aos 15 anos de idade. Geralmente, o psicopata, né, ou a pessoa que tem, ela tem alguns sinais. Maltratos com animais, muito agressivo, muito dominador, né? Então, aos 15 anos, você já vê alguns traços que podem demonstrar que aquela pessoa é psicopata, certo? É mais comum em homens, tem mais homens psicopatas, mas também existem mulheres. Porém, elas são mais discretas. Em geral, a mulher psicopata, ela não é como o homem. Os casos de psicopatia que a gente tem de homens são aqueles que matam mulheres, matam outros homens, né? Aquela coisa mais agressiva. Geralmente a mulher, ela tende a ser a viúva negra, né? A viúva negra. Ela tem um relacionamento visando conseguir ganho financeiro, né?
Com o cara, então, ela casa com o cara, rouba todos os patrimônio dele, depois mata ele e procura outro, né? Então, em mulheres é mais comum esse estilo viúva negra, né? A eclosão, né? O auge disso aí é final da adolescência. Então, alguns estudiosos dizem que 15 aos 18 anos, o psicopata ele vai treinando o que ele vai fazer, né? E quando chega aos 18 anos, ele começa a seguir a linha que ele vai seguir, entendeu? Eles falam que ele vai se aprimorando na técnica dele, né? E a psiquiatria chama de transtorno de personalidade antissocial, né? E a origem do termo psicopata é psicamente doente, né? É como se traduzia o pé da letra essa palavra. Tranquilo? Uma coisa que é muito comum confundir psicopata com sociopata, né? O psicopata, ele já nasce psicopata, certo? Ele nasce psicopata. O sociopata, não. Existe alguma coisa dentro da história de vida dele que o torna um sociopata, certo? Tranquilo até aí? Então, outra coisa também, gente. O psicopata ou sociopata, o que mata é um número muito pequeno. São poucas deles, né, desse comportamento que matam. A maioria, eles ficam destruindo a vida da pessoa, né? Então, eles entram, destrói a vida da pessoa, né? Tudo, rouba dinheiro, acaba emocionalmente com a pessoa, traumatiza a pessoa e depois pega o beco, né? Vai falar de um livro muito bom que fala sobre isso daí, né? Recomendo todo mundo ler esse livro. Então, vamos lá. A gente fala, como eu falei, do transtorno ligado ao sistema hormonal ligado à psicopatia, né? Porém, há outras doenças ou situações que também estão ligadas a distúrbios hormonais. O estresse, né? O estresse, ele pode causar se tornar uma doença pela questão do aumento da adrenalina, né? Aqueles hormônios que estimulam a luta e fuga. Olha o barulho do carro, né? É que eu nem falei, nem preparei, lembrei desse detalhe. Eu coloco assim as opções que acontecem em aula, né? Você vê o meu sobrinho passando toda hora, né? Essas coisas. Então, o estresse, ele tem uma origem hormonal também e pode se tornar uma doença, né? E causar outras doenças. A depressão, ela tem uma base hormonal também. A agressividade, né? Há um estudo com criminosos violentos que ele relaciona o aumento da testosterona com o aumento da agressividade, né? E geralmente quem toma bomba, né, esteroides, né, eles são agressivos, né? Então, se você conhece alguém que toma bomba, você pode dar uma analisada no comportamento dele, que em geral são mais agressivos, né? E a questão da sexualidade, não só na questão de... Alguns estudos mostram que a homoafetividade, ela tem uma base hormonal, né? Alguns defendem que um distúrbio hormonal durante a gestação da criança pode alterar o comportamento sexual. Sim, pode falar, Michael. Vocês podem interromper, viu? Sim, pode falar, doutor Michael. Tá bom. Esse pessoal que toma esses esteroides, eles ganham força ou apenas músculo mesmo? Não, ali eles ganham músculo, porque quando você entra na puberdade, né, tem as características sexuais secundárias, né, que vai definir o porte de homem, digamos assim. A testosterona, ela tem a capacidade de aumento da massa muscular, entendeu? Então, ali ele não ganha só... ele ganha músculos, porque ele tem um aumento da massa muscular, entendeu? Tirou a dúvida? Entendi. Opa, não ouvi não, Michael. Porque, ó, tem diferente, ó. Existe os esteroides. Opa, tá travando? Estão me escutando? Eita, aqui. Estão escutando? Ah, certo. Então foi Michael. Que existe uma diferença, gente. Existe o esteroide, que você vai tomar ou testosterona, ou percussores de testosterona, que a intenção dele é o quê? Aumentar a testosterona no meu corpo, certo? Que até a gente vai chamar isso de vigorexia. E existe o óleo, né? Que é aquele óleo que você bota aqui, né? Que enche o músculo. Aí tem essas duas situações, Michael. O esteroide, ele aumenta a massa muscular. Óleo mineral. Isso, que o pessoal injeta o óleo. Ali é como se eu soprasse uma bexiga. O músculo incha, mas eu não tenho força. Eu só tenho volume. O esteroide não, ele te dá músculo mesmo. Então, aqueles caras bombadão, assim, pá, a maioria deles, quando toma esteroide, é porque ganha massa muscular.
Porém, na hora que você para de tomar, aí sai tudinho. Tudinho mesmo, né? Então, ó, tudo aqui, então, ó, estresse ligado a distúrbios hormonais, depressão, agressividade e sexualidade. No caso da homoafetividade, algumas pessoas discutem que pode ser um distúrbio hormonal lá na gravidez, né, durante a gestação, e você tem também situações pós, né, no caso, a reposição hormonal que você toma lá na velhice, né, quando baixa, né, que isso, da intenção é manter uma vida sexual sadia, né, da pessoa com 70, 80, 90 anos, né. Existe também hoje em dia, que está muito na moda, né, a transição, né, há vários programas, reality show aí, que mostram as pessoas que fazem a transição de sexo, né, mudança de sexo, né, tranquilo? Então isso aí tudo está ligado dentro da questão do sistema hormonal. Então, tem que mexer aqui porque eu mexeu lá, né? Então vamos lá, continuando falando de psicopatia, né? Você já ouviu falar do sistema de recompensa? Reforço positivo, reforço negativo? Sim, pode falar, doutor Ítalo. Homem, como é que pode? Você botou um link lá na sala de aula, e até agora eu tô lá na sala no link lá. Opa, porque teve um link que deu errado, aí eu acho que eu esqueci de jogar lá, Ítalo, eu peço desculpas. Tudo bem. Porque as minhas outras salas, as salas que é minha, porque essa sala é Daniel que montou, né? As minhas salas eu tenho um link fixo, eu vou ver se eu faço isso nessa. Aí quando eu botei o link de Daniel, depois o link não pegou mais, aí não sei o que aconteceu. Tá Mas certo. desculpa, viu? Foi da próxima vez eu já vou criar um link fixo para deixar fixo aí. Mas a gente começou lá não, estamos só nos papos iniciais ainda, né? Psicopatia. Não, tá bom. Tranquilo? Vocês sabem o que é sistema de recompensa? Já ouviram falar disso? Não, sim. A Caroline falou não. Nunca ouviram falar. Vamos lá, por exemplo. Também não. Tá bem não? Vamos dar um exemplo com o Michael, já que ele falou. Michael, todo dia, né? Quando ele chega na minha aula, eu dou um chocolate para ele. Chocolate do bom, viu, Michael? Não é aquele chocolate meia boca, não. É um negócio top, viu? Tipo daquela marca de... Esqueci agora, uma bem famosa de chocolate. Um negócio top. É Copenhague, lembrei, ó. Aí todo dia Michael chega na minha aula e ele ganha lá um bombom da Copenhague, né? Diga aí, Júnior. Aceita a Fábio na sala que tá pedindo. Desculpa por interromper. Ok, desculpe, Júnior. Alguém tá pedindo para entrar? Fábio. Não tá entrando, não. Não apareceu aqui ainda, não. Deixa eu ver se... Deixa eu compartilhar aqui o link que eu tava. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo rever o link daqui para botar lá na sala. Peraí. Aqui, fisiologia. Copiar. Cadê? Pronto. Gente, essas novas tecnologias, eu não sei vocês, mas é uma viagem, viu? Vocês já estão bem adaptados, já? Pronto, botei o link que está aqui na sala, né? Opa, mandei errado, mandei para a Cíntia. Pronto, mandei. Tá a mesma coisa, viu? Pronto. Então, vamos lá. Mandei lá o link, né? Quando for chegando, a gente vai colocando. Tranquilo? Então, assim, o que acontece? O que é o sistema de recompensa? Toda vez que estou dando esse chocolate para Michael, isso não pode ser um estímulo para ele assistir minha aula? O que vocês acham? Sim. Se isso acontecer, eu vou estar aí toda a aula. Então, o que é o sistema de recompensa? A gente vai ver lá na frente, né, quando a gente falar de dopamina, que isso que está ligado aos psicopatas, na hora que eu tenho uma coisa que me dá um prazer, eu libero dopamina. E a dopamina me dá essa sensação de bem-estar, né? Muitas drogas que a gente tem aí, né, ilícitas, elas liberam uma quantidade grande de dopamina que dá uma sensação muito boa para você. Então, o barato está ligado a isso. Então, na hora que Michael passa a associar a minha aula com chocolate e ele se sente bem, isso é um sistema de recompensa. Então, ele sabe que toda vez que assistir minha aula, ganha um chocolate, certo? Então, o sistema de recompensa no psicopata está relacionado a um distúrbio hormonal, que ele relaciona algumas situações, né? O prazer de matar, por exemplo,
esse prazer de matar libera altas doses de dopamina. Então, ele tem um barato, como fosse um orgasmo, digamos assim, na hora que realiza o crime. Entenderam? Então, nosso sistema de recompensa funciona. Sim, pode falar, Michael. Eu não lembro bem, mas eu vi, eu acho que um documentário uma vez, um cara que iria ser comido por outra pessoa. Aí tem que ele matasse ele. Depois eu vou procurar e vou te mandar. Mas tem um negócio interessante, ó. Se vocês forem, a maioria desses psicopatas famosos nos Estados Unidos, eles recebem uma quantidade enorme de cartas de mulheres querendo casar com ele. Tá entendendo? Quer dizer, é estranho demais, né? Não sei o que é, mas tem, acontece, né? Tudo ok? Por isso que tem aí o cérebro do psicopata, ele tem gosto pra tudo, né? Já pensou, mas casar com uma mulher que já matou 5 homens e você querer casar com ela pra quê? Pra ser o 6º? Né? Deus me defenda. Então, essas coisas. Então, o cérebro do psicopata ele vai ter mais dopamina, né? Lembrando que isso vai estar associado a alguma situação que ele associa com prazer. Tranquilo? Gente, veja lá se no grupo mais alguém está tendo dificuldade para entrar. Eu coloquei esse link dessa aula já lá, né? E vou ver se eu faço um link fixo, né? Certo? Então, ó, ele vai ver que a área pré-frontal, né? E a amígdala no cérebro do psicopata, ela tem pouca comunicação, que isso é ruim. Certo? Diferente de uma pessoa normal, né? E outra coisa interessante, ó, o nível de testosterona em psicopatas, ele é maior. O que isso causa na pessoa? Não sei se vocês sabem ou lembram, né, que a gente pode até falar um pouco disso em anatomia, que a testosterona, ela faz com que você seja mais audacioso. Por isso que homens morrem mais que mulheres, porque o homem é mais audacioso, ele se expõe mais ao perigo do que as mulheres, certo? Então, no caso dos psicopatas, isso também é maior esse nível. Então, por isso que ele, além de estar no controle da emoção, ser mais frio, ele é mais audacioso, né? Ele vai tentando os crimes, né? Dizem que, em geral, todo psicopata quer ser pego. Para quê? Reconhecimento, né? Tranquilo? Mexer aqui. Então, ó, como eu falei, ó, sistema Quanto de mais recompensa. fama, melhor, né? Porque é como se fosse, porque há vários traços dentro do psicopata, o narcisismo, a megalomania. Então, é como se ele matasse 15 mulheres e não tivesse reconhecimento. Então, para ele não tem graça. Então, dizem que o psicopata, ele facilita a prisão dele em alguns casos, para ele poder ter o reconhecimento, né? Porque, tipo assim, vai lá, a André é uma psicopata. Ela matou 15 homens. Por que ela vai enterrar os 15 homens no porão da casa dela? Tá entendendo? Então, se ela faz isso, que algum tempo vai apodrecer, vai gerar mau cheiro. Então, é como se, de certo modo, ele falasse, ó, eu sou mal, maligno e quero ser preso. E aí ele faz essas coisas, né? De poder, como se diz, dar sinais de que vai ser preso, né? Tranquilo? Como está falando, o sistema de recompensa, ele é associado pela questão do incentivo, da motivação, né? E pode virar vício também. Um distúrbio no sistema de recompensa, você pode ficar viciado em qualquer coisa, drogas, sexo, comida, né? Porque aí o seu sistema de recompensa se associa a alguma situação ou alguma coisa. Aí pronto, aí libera dopamina e toda vez que você tem aquilo, tem dopamina, né? Aí gera, né, as loucuras aí da vida, né? Como falei, ó, dopamina está ligada à emoção, aprendizado, humor e atenção. Houve uma época lá que eles associaram a dopamina como hormônio da alegria, né? Então eles falavam que se você é deprimido porque não tem dopamina, e se você é feliz porque você tem dopamina, né? Certo? E a testosterona está ligada à agressividade, controle das emoções e impulsividade. É por isso, como eu falei, que homens morrem mais que mulheres. A gente é mais impulsivo, né? Ah, tem um tigre ali, eu vou passar a mão nele que ele não vai fazer nada. A mulher não, eu vou ficar aqui porque vai lá que o tigre me come, né? O homem não, o homem vai-se embora, né? Vê que morre mais homens do que mulheres, né? Vocês lembrarem seus amigos da adolescência, infância, você lembra dos 5 amigos fácil que morreram. Mulheres, você lembra muito pouco. Vamos lá. Vocês conhecem essa música aí?
Lembro, lembro. Que música é essa aí, Michael? Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Se que Mulher de sua Fases. cama não deitou. Vamos lá, vamos ouvir Mulher de Fase e depois a gente volta para comentar, certo? Porque aqui, gente, é uma aula, né? A gente fomos até da Rádio Z de Zumbi, né? Infelizmente, vocês não pegaram a trilha sonora inicial, né? Que não estava o microfone, né? Mas na hora do intervalo eu toco algumas musiquinhas de terror, né? Nosso live de hoje, nós estamos falando de psicopatia e sistema endócrino, né? Então vamos ouvir Raimundo, né? Momento participação, jovens. O que ele está falando? O que é uma mulher de fases? E aí, estão me escutando? Tá todo mundo aí? O que é uma mulher de fases, André? Rapaz, no mínimo, uma mulher bipolar, eu acho. Por aí. Diga aí, André, para você, o que é uma mulher de fases? É uma pessoa que muda demais de opinião, de uma hora tá bem, outra hora tá mal. Resumindo, eu. Vou tirar... Ó, mulheres, me respondam. Qual o período do mês fase que você tem o na pior... TPM. Isso, Aldeise! Parabéns! Então, ele está falando do que aí? Exatamente da mulher de TPM. Hormonal, hormônio. Ô, desculpe, não entendi, Aldeise. O Aldeise? comportamento hormonal. Exatamente. Por isso que eu trouxe a música para vocês, né? Que foi, Carane? Porque você não queria nem rir. A música exatamente faz essa relação. Esse namoro de fases, ó, que ele fala, né? Que o namoro é na folhinha. Por que na folhinha do calendário? Porque o período que a mulher sofre, né? Tô só André representada pelas fases. Entendeu? Então, há uma relação exatamente de TPM, né? Que dentro do ciclo menstrual da mulher, essa variação de hormônios, há períodos que ela fica louca, né? Isso que ele fala. Por isso que ele vai falar na música que o namoro dele é regado pela lua, fases da lua, e é um namoro relacionado com a folhinha, né? E tem casos, gente, eu li uma reportagem, tem mulheres que já mataram o marido na TPM, viu? Ela tava ali no top da loucura, o marido foi, oi, boa noite, ela, pá, com a faca, né? E foi-se nele, né? Vê como o sistema... Desculpa, né? Pelo amor de Deus. Não, acontece, Aldeir. A gente não sabe o resto da história, né? Porque lembre-se que quem conta um conto aumenta um ponto. E quem conta a sua história conta a sua versão, né? De repente a versão dela era diferente, né? De repente ele já estava lá empeteando a cabeça dela há muito tempo, né? E ela explodiu, né? Certo? Opa. Um livro muito bom, gente, muito bom. Aconselho todo mundo ler, chamado Mentes Perigosas, né? Ele fala do psicopata que não mata. É o tipo de psicopata que ela é psicóloga, né? Que ela trata de mulheres que sofreram contato. Hã? Não, tem um filme. Tem um filme ou não? Não, o filme é diferente. O filme Mentes Perigosas, né? É o filme com Michelle Pfeiffer, que é de uma professora, né? Que ela vai dar aula numa escola barra pesada, né? E ela consegue ganhar os alunos. Eu acho que eu já assisti o filme dessa professora, acho que foi até com o Rosário, eu acho que foi. Sim, muito bom, para mim. Esse livro, ele conta o seguinte, ela é psicóloga e ela relata casos de mulheres que tiveram um psicopata na sua vida, né? Em que sentido? Esse tipo de psicopata que ela vai relatar, ele não mata. O que ele faz? Tipo assim, ele casa com a mulher, ele seduz a mulher, né? Diz que ela vai, é a vida né? É tudo na vida dele. E daí, ele vai destruindo a vida dela. Teve um caso de uma dentista que ela conta que ela era bem sucedida, tinha seu trabalho, tinha seu dinheiro, era bonita, assim, né? Bem cuidada, tudo. Aí começou a namorar o cara fez ela parar de trabalhar, fez ela colocar as coisas no nome dele, ela passou a dar dinheiro para ele, ela passou assim a não se cuidar, ele destruiu a vida dela. Quando ela estava na Chon, assim, pá, destruída, né? Como o Reginaldo Rossi, né? Largada assim na beira do bar, aí ele trocou ela por uma mulher 10 anos mais nova e fez a mesma coisa com a outra, certo? Então ela vai dando sinais de relacionamentos doentios.
que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque assim, a gente pensa que não, mas o psicopata, ele encanta você, ele tem um negócio que consegue te levar na lábia, né? E se você não estiver atento aos sinais, isso que o livro alerta, né? Você pode entrar numa situação dessa aí, lascou sua vida. Para se livrar, gente, é triste, viu? Pode dizer, Fábio, diga aí. Tem uma série original da Netflix chamada You, que relata exatamente isso. Um cara que é psicopata e ele começa a se relacionar com as mulheres tão somente para suprir a necessidade do seu desejo. E aí é exatamente acontece exatamente as mesmas coisas que você acabou de relatar. Bem legal. E é muito comum, Fábio. A gente pensa que não, mas você conhece relacionamentos doentios, né? Que são pessoas psicopatas, né? Porque lembrando, o psicopata que mata não é o muito comum, é a exceção. Seria o top dos psicopatas. A maioria deles faz isso. Ele entra na sua vida, destrói tudo, bagunça tudo, causa um inferno na sua vida e depois, ó, tchau. Aí deixa você ali destruído, né? Largado na sarjeta para você reconstruir sua vida, né? E algumas vezes para reconstruir é muito difícil, né? Que geralmente as mulheres foram pacientes dela, são mulheres com depressão, né? 3 dicas de filme, gente, para vocês, né? Lembrando, nossa aula também é cultura, né? Coringa, né? Mostra aí um psicopata. A série Dexter, né? É o psicopata do bem, né? Podemos dizer assim, que ele é um psicopata de psicopatas, né? E ele vai falar aquilo que eu lhe falei. Ele simula todas as relações dele. Ele tem uma irmã, que a irmã pensa que ele a ama, mas ele não a ama, que ele não tem sentimentos. Ele casa, tem uma mulher e um filho, e ele não ama nenhum dos dois, porque ele não tem sentimentos, né? E Silêncio das Inocentes, que tem ali Hannibal Canibal, né? Que para mim também é outro psicopata top, né? Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Sistema endócrino, nossa ementa, né? Vamos falar do tipo e propriedades gerais das secreções endócrinas, né? Os tipos de hormônios, né? Alguns efeitos fisiológicos, né? Hipotálamo, hipofisário, hipotálamo, hormônio da glândula tireoide, aspecto fisiológico, certo? Como o nosso tempo é muito curto, gente, a gente pensa que não, mas isso aqui voa, né? A gente já está em meia hora de aula, né? E estamos começando agora. Alguns assuntos eu deixei como atividades, tranquilo? Aí, dependendo do tempo, que eu vou ajustando o tempo, por exemplo, de manhã, na turma do ensino médio, eu dei toda a zoologia em uma aula, né? Então, assim, e eu tenho muito medo dessa metralhadora de conteúdo, né? Então, a gente vai vendo aí nas próximas aulas eu vou ajustando o tempo pela quantidade de aula, tranquilo? Então, vamos lá. Então, é a nossa ementa da nossa aula, né? E função do sistema nervoso. Ele vai ter a função de interagir junto com o sistema, né? O endócrino nervoso, eles agem para interagir com questões ambientais, tranquilo? Então, vamos dar o exemplo do hormônio da luta e fuga. Qual a função dele, né? O sistema nervoso percebe um perigo, manda um sinal para o sistema endócrino manda um sinal para o corpo e eu tenho uma reação. Entenderam isso? Não. Tipo assim, Ítalo, eu vou contar a história de um aluno meu. Um aluno meu foi assaltado uma vez. Ele disse que estava andando na calçada, parou um cara de bicicleta do lado dele e puxou uma arma. Pá. Ele disse que o cérebro dele apagou. Quando ele voltou à consciência, ele acordou, o cara estava derrubado no chão, ele estava prendendo o cara com a bicicleta, pisando na bicicleta lá do cara, e ele estava com a arma do cara na mão. Entenderam? Ele lembra assim, ó, professor, eu lembro que eu vi o cara falando, é um assalto. Aí minha mente foi, apagou. Quando eu voltei a mim, né, ele disse, eu estava segurando a arma pro cara e o cara estava caído no chão ali, né? Ele, rapidamente, conscientemente, ele deu uma rasteira no cara, derrubou ele e tomou a arma. O que foi isso? O sistema nervoso percebeu uma situação de perigo, certo? Mandou um sinal para o sistema endócrino, dizendo, ó, perigo, 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 perigo. O sistema endócrino mandou um hormônio, né? Esse hormônio fez uma reação. E foi, no caso, uma reação de luta. Entenderam agora? Sim. Certo? Pronto, já aconteceu com você, André? Quer relatar, por favor? Relata aí, André, a sua situação do sistema endócrino aí. Foi do mesmo jeito, só que o cara não estava na bicicleta. Ele vinha na moto, apontou a arma, aí eu
puxei a arma da mão dele e joguei em cima dele. Ele saiu correndo com a moto. Ah, é. Diga aí, Michael, sua situação de luta e fuga. Rapaz, quem nunca levou uma carreira de um cachorro, não é mesmo? No Rio tem uma coisa, eu acho que vocês não têm aqui em Natal, chamada bate-bola. É uns caras que se fantasia no carnaval e fica dando bolada na gente, né? Aí eu me lembro que teve uma vez que a gente estava na rua, né? Aí chegou as patotas de bate-bola, né? E eu fiquei com tanto medo que eu pulei um muro que até hoje eu não sei como eu pulei. Reação de luta e fuga. Tranquilo? Então o sistema nervoso, ele manda o sinal, o sistema endócrino responde esse sinal e faz uma ação. Certo? Então, a relação de sistema endócrino e sistema nervoso é muito próxima. Lembra quando a gente viu glândula lá, né? Que uma das glândulas principais do corpo, ela está diretamente ligada ao sistema nervoso. Certo? Então, ó, composição do sistema endócrino, ele vai ser formado de glândulas, né? Várias glândulas, né? Que elas vão satisfazer várias necessidades, né? Crescimento, reprodução, metabolismo, né? E ela responde a mudanças no ambiente. Ah, eu comi muito doce. O que acontece com esse doce no meu corpo, né? Ah, eu tô com muita água. O que eu faço? Então, todas essas mudanças no metabolismo são reguladas pelo sistema endócrino. Tranquilo? Então, ó, principais glândulas do sistema endócrino, gente. Nós temos a hipófise, chamada glândula mestra, né? Abaixo dela, a tireoide, né? O pâncreas, as suprarrenais, e no caso das glândulas, né, das gônadas sexuais, o testículo e o ovário, certo? São as principais glândulas que iremos não falar dela, né, que a gente falou em anatomia, e vai ficar como atividade, né, mais profundamente. Mas vamos falar do sistema endócrino nas suas determinadas funções, nas suas ações, certo? Então, ó, o que é a sinalização endócrina? É o processo, né? Ficou bem, vocês conseguem ver bem aí, gente? Que agora na televisão ficou meio estranho aqui. Consegue ler o que está no... Não, tá tudo bem. Certo. Então, vamos lá. Ó, a sinalização endócrina, o que eu vou ter sempre? Eu vou ter um órgão, uma glândula, que vai liberar um hormônio, e esse hormônio ele vai atingir um órgão específico para gerar uma resposta. Tranquilo? Então, ó, eu tenho uma secreção regulada, algum estímulo, alguma coisa, que vai estimular a liberação do hormônio. Esse hormônio, ele é liberado, ele é transportado pelo sangue, chega até um órgão, né? E esse órgão eu vou ter um receptor, e nesse receptor eu vou ter o estímulo desse órgão. Tranquilo? Que ruim de aula online que você não sabe, né? Que o pessoal tá, né? Então eu sei que tem... Vamos lá de novo, ó. Eu tenho um estímulo que vai fazer a liberação do hormônio. Certo? Esse hormônio ele entra no sangue e vai chegar até um outro órgão, né? Nesse outro órgão, ele vai se ligar a um receptor nesse órgão e esse receptor vai estimular uma ação. Luiz, sim, pode falar, doutor Fábio. Dá um exemplo prático. Como seria Vamos lá. Esse estímulo, essa liberação do hormônio? Vamos falar do açúcar, né? Você comeu uma torta de chocolate, Fábio, 3 camadas com aquele glacê de leite condensado no meio, aquilo que você já tem diabetes só de olhar, certo? Qual foi o estímulo? Ingestão de açúcar, ok? Essa ingestão de açúcar vai estimular, né, a liberação de quem? Insulina, certo? Essa insulina vai ser liberada no sangue e vai fazer o quê? Vai recolher todo esse açúcar e colocar ela no fígado. Entendeu? Então eu tenho um estímulo que vai estimular a liberação do hormônio, que vai entrar no sangue, que vai estimular um órgão para causar uma ação específica. Ficou mais claro? Sim. Ficou sim. Certo? A gente vai ver esses exemplos aí. Então, eu sempre vou ter um estímulo. Esse estímulo pode ser qualquer tipo de estímulo. Como eu falei, a reação de luta e fuga, a ingestão do alimento, a questão ingestão de bebida, tudo isso vai alterar o seu metabolismo ou estimular uma resposta. A função do sistema endócrino é estimular uma resposta no corpo. Certo? Então, ó, por isso eu vou ter 2 sistemas importantes, a retroalimentação negativa e a retroalimentação positiva. Certo? Lembra que vocês viram lá em biologia celular
que toda reação em biologia do corpo é chamada de reação em cascata. Lembram disso? Ou não lembram? Só lembramos do termo. Mas como Pai, funciona, não lembro não. tá faltando. Eu tenho uma reação... Pronto, lembra do ciclo de Krebs? Eu acho que é alguma reação de. Tem, Eu não lembro, mas acho que é enzimas, Luiz Otávio, alguma coisa assim. Por aí, ó, eu tenho uma reação que gera uma outra reação, que gera uma outra reação, que vai gerar outra reação. Isso que é o efeito em cascata. Certo? Eu tenho uma sequência de etapas que vão gerando outras etapas. Certo? Então, na retroalimentação, eu vou ter etapas que elas vão atuar que vão agilizar o sistema endócrino, vão atuar no sistema endócrino. Certo? Então, ó, como é a retroalimentação negativa? Eu tenho um estímulo, estão vendo aí, ó, o verdinho, o estímulo? Consegue ver? positiva não? Isso, Pois. esse estímulo positivo. Certo? Então, a retroalimentação não é positiva. Eu falei negativa, foi? Foi. Desculpe, a retroalimentação positiva. Eu tenho um estímulo que gera uma resposta, né? Que essa resposta vai estar relacionada com a quantidade de hormônio que eu estou liberando. What? Então, vamos lá. Ó. Então, ó, você tem aí o nascimento do bebê, né? Durante o nascimento do bebê, quando a mulher começa a ter contrações, essas contrações causam estiramento do colo uterino. Esse estiramento do colo uterino, ele vai causar a liberação de ocitocina, certo? Essa ocitocina aumenta as contrações do útero. Essas contrações do útero aumentam o estiramento do colo do útero, que vão estimular mais liberação de ocitocina. Entenderam? Sim. Tudo ok aí? Então, ó, durante o parto, né, eu vou ter o estiramento do colo do útero. Tá, o útero estirou. Quando eu estiro o útero, eu libero ocitocina. Qual a função da ocitocina? Contração do útero. Como o útero começa a contrair, ele estira mais ainda. Aí ele está estirando mais ainda e eu libero mais ocitocina, que aumenta a contração. Sim, pode falar, Michael. Não falei não, mas... Tá sim. Vocês estão vendo aí uma coisa que eu estava olhando hoje que eu não tinha percebido quando eu dei essa aula antes. Que quanto mais eu estimulo, mais o estímulo vai aumentando. Estão percebendo isso daí? Ó, quanto mais eu estiro o útero, o colo do útero, mais eu libero citocina, mais eu aumento a contração. E quanto mais eu aumento a contração, mais eu estiro o colo do útero. Entenderam? Que é como fosse progressivo, digamos assim. Certo? Isso é retroalimentação positiva, né? Sim. Na negativa, eu vou ter uma situação completamente diferente na negativa. Ó, vou dar... Eita, tá doido isso aqui, peraí. Será que... Só um instantinho, gente, que eu mexi aqui. Tá aqui. Peguei aqui, depois eu volto. Ó, o que acontece ali na retroalimentação negativa? O estímulo, ele está relacionado com a quantidade de hormônio. Então, o que acontece? Quanto mais insulina eu libero, quanto mais açúcar eu libero, mais insulina é liberada. Entendeu? Aí, quando a quantidade de açúcar baixa, abaixa a quantidade de insulina. Entendeu? Então, na retroalimentação negativa, o estímulo... É como se fosse diretamente proporcional, né? Isso. Quanto mais açúcar eu tenho, mais insulina eu vou ter. Quando o açúcar vai diminuindo a quantidade de insulina. Certo? Tranquilo aí? Deixa eu voltar para lá. Ó. O exemplo que dá tá aí, ó. Então, ó, o pâncreas, ele é estimulado a liberar insulina, né? Então, ele libera insulina. Então, essa insulina vai fazer com que a glicose vá para o fígado, né? Aí, conforme o açúcar vai baixando a insulina também. Tranquilo? Então, ó, na positiva, que a gente viu aqui, ó, conforme eu vou aumentando o estímulo, eu aumento a liberação de hormônio, e na negativa, o estímulo vai estar relacionado com a quantidade de hormônio que é liberado. Tranquilo os dois exemplos? Podemos avançar? Sim.
Pronto. Por isso que eu estendo demais, gente. Na sala você vai falando, vai conversando, né? Aqui é tão solitário, né? Você fica aqui isolado, né? Fora ó, os carros, né? Dentro da retroalimentação negativa, eu tenho duas situações. A resposta fisiológica direcionada e o eixo endócrino, certo? São duas situações ali da retroalimentação negativa, né? E embaixo ali, para vocês verem, os psicopatas, né? Então, vamos lá. A resposta fisiológica direcionada é essa que a gente viu ali, né? O controle da glicose. Quanto mais açúcar eu tenho, mais insulina vai ser liberada, né? Conforme a insulina diminui, a glicose também diminui, né? Conforme a glicose diminui, a insulina também vai ser diminuída, né? Aí o exemplo que eu mostrei para vocês. Se tiver muito açúcar, eu tenho muita insulina. Se eu baixar a quantidade de açúcar, eu vou ter pouca insulina, né? Ó, outro exemplo aí, né? Tá falando, ó, você vê, ó? Ó, já no eixo endócrino, eu vou ter aqui o que a gente vai chamar de efeito cascata, que eu falei para vocês. Eu tenho uma sequência de ativação de glândulas e hormônios que elas atuam em conjunto para gerar uma resposta. Ó, exemplo, eu tenho o hipotálamo, né, que ele vai estimular a hipófise, que vai liberar TSH, que vai estimular a tireoide, que vai liberar T3 e T4, que vai mexer no metabolismo. Oi, pode falar. O senhor ouviu a minha última pergunta? Porque eu acho que eu apertei sem querer aqui, sair da aula. Não vi não, Michael. Pode falar, estamos aqui para responder. Sobre baixar muito a insulina. O nível de açúcar. Aí. Se eu baixo também muito o nível do açúcar, eu posso estimular a liberação do glucagon também, né? Sim, porque no caso, quando a gente vai falar daqui do sistema endócrino, né, ele tem a função também, no caso, o glucagon vai ser liberado numa situação que eu preciso de açúcar no sangue, certo? Mas o limite de açúcar do sangue, você tem um limite normal, certo? Diferente do caso da diabetes. A diabetes, eu não consigo armazenar esse açúcar. Nesse caso é nas últimas mesmo, né? No caso da diabetes. Você tem sempre na corrente sanguínea uma quantidade mínima de açúcar para as células funcionarem. Tranquilo? Não zera, não. Eu nunca vou zerar o açúcar no sangue. Pode dizer aí, Fábio, você falar alguma coisa? Não. Ah, sim. Gente, vocês querem ir para o intervalo ou querem pegar direto? Para mim é tranquilo, viu? Para mim também, se quiser pegar direto. Se a galera também quiser. Porque de manhã teve uma discussão, né, entre o pessoal, né? Vamos parar, vamos direto, né? Aí o pessoal não tinha tomado café, eles pediram para parar, né? À tarde eles dão uma parada também, mas para mim é tranquilo. Pode ir direto. Então, vamos embora, né? Então, ó, como a gente viu aí, né? Aí tá o exemplo. A quantidade de insulina vai ser liberada relacionada com a quantidade de glicose, né? Direto, o povo é estimulado aí. Né? Então, ó, dentro do eixo endócrino, eu tenho uma sequência de reações, uma sequência de etapas que estão interligadas. Tranquilo? Vamos lá, ó. Eu tenho o hipotálamo, está lá no cérebro, o hipotálamo, né? Ele vai estimular a hipófise libera TSH, que é o hormônio que vai estimular a tireoide. A tireoide libera T3 e T4, que vai acelerar o metabolismo. Entendeu? Então, vendo que tem uma sequência de coisas acontecendo? Isso que é um eixo endócrino. Tranquilo aí? Tudo ok? Tranquilo. Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. Em relação à composição química dos hormônios, a gente vai ter 4 situações. Ou eles são de proteínas ou peptídeos, iodotironinas, catecolaminas ou esteroides, certo? Bioquimicamente falando, os hormônios têm essas 4 composições. Então, ó. Desculpa. No caso, ó, o que isso vai determinar essa natureza química desses hormônios? O processo de sintetização, como é que ele vai ser produzido, sintetizado, como ele vai ser estocado e liberado, como ocorre o transporte pelo sangue, que a gente vai ter 2 situações. Ou ele corre livre pelo sangue, normal, ou ele vai ter proteínas transportadoras. A meia-vida deles, quanto tempo ele demora para ser, né, para perder o efeito no nosso corpo, e como ele é degradado, e o mecanismo de ação celular.
A gente tem hormônios que entram pela célula, que os receptores são internos, ok? E tem hormônios que os receptores são externos. Então, eu não preciso entrar na célula para gerar a resposta que eu preciso. Na membrana celular eu vou ter receptores para isso. Outros não, eles conseguem entrar. A natureza bioquímica deles vai determinar essa situação, se eles entram ou não na célula. Então, vamos lá. Os de proteína, né? Eles vão ser origens gênicas, né? Por isso que, como eu estava... Lembra, acho que eu falei para vocês lá em anatomia, o hormônio do crescimento e a insulina, hoje eles são sintetizados por bactérias. Por quê? Eles têm o gene, né, da produção desses hormônios. Então, o que eu faço? Eu coloco o gene na bactéria e a bactéria produz para mim, né? Então, está aí, ó, síntese proteica e ribossomos. É como toda proteína, eles começam como uma pré-proteína, por isso que ele fala pré-hormônio, né? Ele não nasce, ele não termina completamente como hormônio. Depois ele sofre algumas modificações, né? E tá aí, né? A presença de peptídeo sinal para gerar a resposta, né? A produção. E tá ali as etapas, certo? Por isso que ele fala, liberação, estímulo, secreção, como a insulina. Eu preciso do estímulo da quantidade de açúcar no sangue para poder ter a liberação desse hormônio, certo? O transporte é pelo sangue, forma livre. Ele tem meia vida curta, né? Rapidamente ele é degradado no corpo. E a degradação é via lisossomos, né? Ele não passa pela membrana. Os receptores vão ser externos, né? Aí, gente, é Norman Bates, viu? Psicose, né? As catecolaminas. Ó, na biologia tem uns nomes terríveis, viu? Eles são aminas, né? São sintetizados pela medula e por neurônios, né? Exemplo, a tirosina, né? Que é um aminoácido. Eles vão estar estocados ali, né? Em vesículas secretoras, por isso que tem aí o ATP, o cálcio e clonograminas, né? Vão ser substâncias ou estruturas que vão auxiliar na produção e liberação desse hormônio. O transporte é livre ou unidos pelas proteínas transportadoras, né? Esses também não passam pelas membranas, né? Ó, exemplo. Não, tá aqui. Ó, a tirosina, ela passa por um processo de produção. Então, ela começa como tirosina, aí ela sofre uma modificação bioquímica e vira dopa, depois vira dopamina, depois vira noradrenalina, para depois virar adrenalina. Então, eu tenho várias etapas até chegar na parte final da produção desse hormônio, certo? Por isso que ele vai dizer aqui, ó, eu começo com um processo de especialização. Ó, esteroide, né? O esteroide é assim, né? Mas mais famoso. hormônio, então, no caso, Otávio? Sim, porque eu vou ter como substância percussora a tironina, a tirosina. A tirosina, tudo ok, Michael? Essa tirosina, que é esse aminoácido, ela vai passar por alterações bioquímicas até chegar na adrenalina. Tudo ok? Ficou claro para você? Perfeito. Então, vamos lá. Esteroides, gente. O esteroides, ele é um dos mais famosos desses hormônios por várias questões, né? A questão hoje em dia é reposição hormonal, vigorexia, transição de gênero, né? Certo? E como falei, algumas linhas discutem que parte do nosso comportamento é alterado pela questão dos esteroides, né? Que eles vão gerar os hormônios sexuais, né? Então, vamos lá. A produção é suprarrenal, córtex, né? Ovário, testículo e placenta. Como eu falei, uma das hipóteses da homoafetividade seria exatamente uma alteração hormonal durante a gestação. Então, durante a gestação, eu tenho um menino e eu libero mais hormônio feminino e eu faço uma alteração no cérebro dele, digamos assim, fazendo com que ele tenha a tendência, né, ou a possibilidade de ser homoafetivo, entendeu? Ou o inverso para a menina, certo? E eles podem ser de vários tipos, progestinas, mineralocorticoides, glicocorticoides, andrógenos e estrogênios. São categorias de esteroides, certo? Ele passa pelo mesmo processo também, gente. Ele tem um precursor hormonal, né, de substância, né? Por isso que você tem duas situações no caso de tomar esteroide. Ou eu tomo a testosterona direto, pode acontecer, eu tomo um precursor de testosterona, que na hora que eu injeto ele no meu corpo, lá dentro ele vai interagir e se torna testosterona, certo?
ele entra para o interior da célula. Ele também tem uma regulação gênica, ele pode ter alguns deles que tem o estímulo da produção genética, né? E ele não tem estocagem, né? A gente não estoca esses hormônios, eles são usados e que eu precisar de novo eu tenho que liberar, certo? Outra coisa ligada aos esteroides, gente, que eu tinha na aula completa, mas eu nesse resumão da gente, eu tirei porque eu não sabia do tempo, né? De características sexuais primárias e secundárias. Lembram disso? Lembram? Não lembro. Características sexuais primárias seria o que a gente chama de sexo biológico. Ou você nasce biologicamente homem ou biologicamente mulher. Estou falando em relação à genitália, né? Vocês sabem o que vai determinar a genitália? Ali vai ser exatamente a questão genética, né? XY. Então, geneticamente, meu sexo é determinado ali. Então, eu vou ser mulher, eu tenho uma vagina, e você homem tem um pênis. É o sexo biológico, que é chamada característica sexual primária. Não estamos entrando em discussões sociais da construção do gênero, certo? É outra coisa. Biologicamente, ali, né? Ou é homem ou mulher, geneticamente falando. Há ali um intersexual ali no meio, mas são casos à parte, outras situações, certo? As características sexuais secundárias, elas ocorrem a partir do momento que eu libero os hormônios sexuais. Aí o que acontece? Eu desenvolvo minhas características sexuais secundárias. Se eu sou uma mulher, eu vou ter seio, ciclo menstrual, homem, aumento da massa, produção de espermatozoides, ok? Isso são as características sexuais secundárias, que são estimuladas pelo quê? Início da puberdade, quando vocês viram rapazinhos e mocinhas, e a partir daí eu desenvolvo, certo? Por isso que, não sei se... lembra que eu falei que os hormônios, eles alteram o seu comportamento? Você vê que é muito comum, quem é professor de fundamental ali, fundamental 1, os meninos não gostam de brincar com as meninas, né? Os meninos brincam entre eles, as meninas brincam entre elas. Eles não gostam muito de se misturar. Eles falam porque, assim, eles acham esquisito o outro sexo. Mas aí, quando chega na puberdade, aí quando eu começo a liberar os hormônios sexuais, aí o pessoal já passa a olhar para o outro lado diferente, né? O menino olha para aquela menina e já acha interessante, né? Já tem um outro olhar diferenciado. Porque junto com os hormônios sexuais, eu também tenho o início do desejo sexual. Viu? Então, no caso do esteroide, como eu falei, eu tenho um percurso, né? Que seria a etapa 1, e que vai chegar até a produção do hormônio, né? E também pode ocorrer que ele vai chamar aí de conversão periférica, que seria o quê? A produção de hormônios em outros locais do corpo. Pode acontecer também. Como a gente viu aqui, ó, voltando aqui, ó, eu posso ter a produção, né, de hormônios, né, de esteroides, tanto na suprarrenal como na placenta, por exemplo. Então tá aí, ó, colesterol. Eu tenho colesterol, aí novamente, ó, efeito cascata, né, reações em cadeia. Eu tenho colesterol, que vira esse preganoloma, que vira progesterona, aí que vai virar cortisol, corticosteroide, testosterona, que pode virar estradiol, o corticosteroide vira aldosterona, certo? Então, estão vendo que do colesterol eu vou gerando outros hormônios. Por isso que ele é chamado de percussor dos esteroides. A rua de vocês é movimentada assim também, gente? Não. Às vezes. Não, eu achei interessante essa semana. Eu dei aula na terça de manhã, aí na quarta eu sentei aqui para preparar a aula da tarde, né? Já tinha tudo pronto, mas eu sempre... Eita, Caone, eu tava com medo disso. Eu geralmente dou uma olhada antes na aula, né? Para ver se está tudo ok, né? Eu geralmente confiro umas 3 vezes e ainda passa erro, gente. É interessante como você não consegue achar seus erros lá. Aí parou o cara, né? Na quarta de manhã, eu ia dar aula à tarde, já com medo. O cara vendendo as garrafadas. Aí tinha uma garrafada que curava até o Covid-19, o cara falou que ela curava. Tome, evita a Covid-19. Só faltava curar o câncer e acabar com a fome no mundo, viu? De tudo. E o cara com som altíssimo, falando, meu Deus, à tarde vai ser como essa aula? Não, aqui já a pessoa tá passando, né? Aposto que era da Copaíba.
E o CAP também, o Natal Cap, gente. Toda vez que eu estou dando aula, o carro passa da Natal Cap. Eu já disse que é meu patrocinador, né? Vamos lá. Hormônios da tireoide, né? Iodotironina, né? Como eu falei, hormônio da tireoide. Ele é formado por um aminoácido, a tirodina, mais o iodo, certo? O transporte dele é por difusão ou sistema de transporte, que seriam proteínas, né? Como a gente vai ver aí, proteínas do sangue, as proteínas TGP e a globulina, né? Que vão atuar no carregamento desse hormônio, certo? Só lembrando, os hormônios da tireoide, eles estão relacionados com o nosso metabolismo, né? Então, o metabolismo do corpo está relacionado com a tireoide. Só dar uma olhada aqui. Eita. Não, tá aqui. Certo, então vamos lá. A meia-vida dele é 7 dias, né, até longa. Resposta intracelular, né? Ele precisa entrar dentro da célula e ele, por isso que ele vai passar pelas membranas, né? Lembrando que os hormônios da tireoide, eles estão relacionados com o nosso metabolismo, né? Isso vai ter 2 doenças lá para trás que a gente vai falar, né? Certo? Então, o transporte dos hormônios, como eu falei, eles vão estar direcionados com a composição bioquímica. Esteroides e tireoides, sangue associado a proteínas transportadoras. Os proteicos e polipeptídeos vão livres pelo sangue, né? E os catecolaminas, ou eles vão ser livres ou vão por proteínas transportadoras, né? A gente tem essas 3 situações, né? O que essas proteínas transportadoras indicam, né? Além de atuar no transporte desses hormônios, né? Que eu falei. Vou deixar aqui para ver o... são também indicadores de saúde e também podem ser reservas hormonais em algumas situações, né? Se chega no interior, o povo... Qual seria a moda da garrafada, Cauane? Ah, certo. Mas, assim, eu pensei que essa história de garrafada era mais do interior, né? Né? Bem que aqui na capital... Só quando a Copaíba passa, né, Ítalo? Eu acho que era um caso desse. Ele tinha uma pomada, eu me lembro que ele falou que era uma pomada, e era a garrafada. Aí falou que a pomada fazia de tudo também, gente. É um negócio milagroso. A ciência tem que estudar isso daí. É isso aí, Maicon. Bota fé na Copaíba. Vamos lá. Respostas celulares aos hormônios, né? O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que eu preciso de um receptor no órgão-alvo para que possa ter a reação do hormônio? Lembra disso daí? Lá na frente da resposta hormonal? Tranquilo? O que pode acontecer? Eu tenho situações que, como ele vai falar aí desse tipo de doença, eu tenho a resistência hormonal do receptor. Pode acontecer que esse receptor ele seja perdido de alguma maneira, ocorra a inativação dele. Um exemplo disso, a diabetes por alimentação. Como eu falei para vocês, né, lá na sala de anatomia, eu acho, né, as turmas às vezes misturam no juízo, que a nossa alimentação ela é muito doce, a gente tem muito açúcar nos alimentos, principalmente alimentos industrializados. Por quê? Porque nós gostamos de açúcar, gente. Nós somos formigas. Por que Coca-Cola é boa? Porque tem muito açúcar, certo? Então, a questão de colocar açúcar em tudo que é alimento é exatamente para que eles aumentam a venda. Então, aquelas sopinhas pequenininhas, tem açúcar. Ah, professor, eu comi um negócio salgado, tem açúcar. Por quê? Aumentar o gosto, né? A gente tem prazer em comer açúcar, o sistema de recompensa. O que acontece isso? Por exemplo, vamos pegar o exemplo aí de Fábio, né? Fábio está hoje com 16... Tem açúcar no Missimi hoje? Tem também, Michael. Porque a intenção é ganhar a gente pelo gosto. Rapaz, tá um caso sério. Entendeu? Tudo tem. Por isso que, além disso, daquele miojo, tem o sódio também, né? Então, vamos lá. Ó. Fábio tem 16 anos e come doce feito, sei lá o quê, uma abelha, né? Biscoito recheado, negresto, sorvete, Coca-Cola, papai. Ele vai comendo, né?
Aí o pâncreas dele tá lá na labuta, produzindo insulina feito louco. Rapaz, que homem doido. Aí tá lá, Fábio, comendo açúcar e o pâncreas, pá. Vai chegar um tempo, né? Vai chegar um tempo, lá quando o Fábio tiver com seus 40, 50, 60 anos, que ele sobrecarregou tanto o pâncreas dele para produzir insulina, que ele vai ter isso daí que está falando. Ele pode perder o receptor, ocorre a insensibilização do receptor ao estímulo. Entenderam? Não tenho vontade, Fábio, de voltar aos meus 16. Só voltaria com meus 16 anos com a cabeça de hoje. Mas para voltar, assim, né, com a inocência da época, não queria, não. Luiz Otávio. Sim, pode falar. O que é esse receptor? O receptor é o seguinte. Vocês estão vendo minha mão aí? Formando uma coxinha? Estão vendo? Sim. Pronto. Então, ó, aqui é o hormônio, ó. Aqui é o receptor. Para que eu haja o estímulo, o hormônio ele se liga ao receptor. Entendeu? Aí o que acontece quando se liga? Produz insulina, que se a gente pegar esse exemplo aí, viu? Do seu açúcar que você está comendo. Então, ó, eu tenho a liberação de açúcar, eu libero insulina, a insulina se liga ao receptor, né? E tá lá, né? O que acontece? De tanto você comer doce... Sim, pode falar. Mas esse receptor, ele é uma proteína, ele é o quê? Sim, é uma proteína. Entendi. Certo? Qual a função dele? Reconhecer o hormônio ou o estímulo. Tranquilo aí? Entendeu, Fábio? Entendi sim, Luiz, tranquilo. Então, pronto. Então, eu sobrecarrego tanto esse receptor que pode acontecer que ele é destruído com o tempo ou ele fica inativo. Aí eu vou gerar esse tipo de diabetes aí, que é uma diabetes relacionada com o quê? A alimentação. Eu comi mal minha vida toda. Quando chega um ponto, eu destruí o meu pâncreas devido exatamente a uma alimentação ruim. Tá entendendo? Pode acontecer também de você já nascer com o receptor inativo. Quando vocês pesquisarem lá nanismo, né, que eu coloquei para vocês fazerem um trabalho show de bola lá sobre nanismo, eu tenho um tipo de nanismo que o receptor não reconhece o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é produzido, está normal lá no corpo, né, o hormônio está tranquilo no corpo do rapaz, porém, ele não é reconhecido pelo organismo. Né? Que a gente vai ver que nanismo tem duas situações. Né? Eu posso ter a não produção de hormônio de crescimento, né? Ou eu tenho o hormônio do crescimento, mas eu não tenho receptor para reconhecer. Então eu posso ter essas duas situações no nanismo, né? Tá entendendo? No caso da diabetes, que eu coloquei como exemplo, é muito comum. Vocês têm parentes que não tinham diabetes antes e chegaram a uma certa idade e têm hoje em dia? Sim, aí ó, Fábio falou que sim, Cauane sim, né? O Wesleyane também tem. Então, é o quê? Alimentação ruim a vida toda, gente. Por isso, Otávio, pode falar, Ítalo. mas essa alimentação ruim não necessariamente se inclui apenas a coisas doces, né? Como eu falei, os alimentos industrializados, ele embutem, né? Tá ali escondido o açúcar. Tá entendendo? E fora, como eu falei, a gente biologicamente adora açúcar. Certo? Pode falar aí, Fábio, o que você vai falar. Luiz, só uma dúvida. Você falou sobre o receptor, em alguns casos, a pessoa já nasceu com problemas no receptor, né? Isso. Isso ocorre geneticamente? Pode ser geneticamente? Pode ser alguma coisa que aconteceu, alguma doença, né? Porque, no caso, eu estou tentando lembrar aqui do nanismo, mas eu acho que a pessoa já nasce com esse receptor, então pode ser uma alteração na genética. Porque quando eu estudei nanismo, para falar para vocês, né? Ele fala duas situações, como eu falei. Ou a pessoa produz hormônio de crescimento e ele não é reconhecido, né? Ou a pessoa produz hormônio de crescimento defeituoso. Mas eu acho que como a pessoa está nascendo com o receptor destruído, né? Ou alterado, pode ser uma questão genética, né? Mas não tinha pensado nisso, foi uma boa pergunta. Vou procurar ver. Me lembre, viu? Outra coisa, vamos supor que o meu receptor, ele, devido a uma má alimentação que eu tive no decorrer da minha vida,
ele não funciona mais adequadamente. O nosso organismo, ele consegue desenvolver um novo receptor ou a gente tem que viver com esse receptor inativo? No caso, por exemplo, eu vi no caso de pessoas que tinham obesidade mórbida. Geralmente, quem tem obesidade mórbida, eles apresentam o quadro de diabetes. Então, havia algum relato que na hora que as pessoas faziam a redução de peso, né, fazia a cirurgia de redução de peso, algumas conseguiam se recuperar da diabetes. Aí teria que ver se a mudança na alimentação, tipo, consertou os receptores, né? Ou alguns receptores, na hora que você baixou a quantidade de açúcar e melhorou a alimentação, eles conseguiram compensar. Entenderam? Ficou claro para você? Entendi, não. Seria assim, Ítalo. Por exemplo, você chegou a 340 quilos. Pá, né? Aí o que acontece? Quadro de diabetes. Mas por que sua diabetes está ali? Porque você come mal. Tranquilo? Então pega açúcar. Aí você vai fazer o quê? Redução de estômago. A primeira coisa que você faz é a dieta. Então quando você faz a dieta, você diminui radicalmente a quantidade de açúcar que você vai ingerir. Quando você reduz esse açúcar e faz a redução, emagrece novamente, uma hipótese pode ser que na hora que a sua alimentação não destruiu todos os receptores, e como você tem uma alimentação mais saudável agora, os receptores que sobraram conseguem agora compensar e regular seu corpo novamente. Entenderam? Sim. Digamos assim, você tinha 10 receptores, só que você comia açúcar para 30 receptores. Não dava conta. Diabetes. Né? O que aconteceu? Você reduziu todo o açúcar dessa alimentação e você está comendo, por exemplo, 5 açúcares, digamos assim. Mas você tem 10 receptores. Aí eu consigo agora compensar. Entendeu? Ficou mais claro agora para vocês? Porque assim, no caso, geralmente quem tem diabetes nessa idade, você pode ver que uma das recomendações é cortar o açúcar. Melhorar a alimentação, né? Que em geral a pessoa não faz, né? Eu tenho exemplo de amigos que tem uma avó, tem uma tia que está com diabetes e a mulher disse, não, vou botar só 2 colherzinhas de açúcar no café. Vou comer só uma fatiazinha de bolo, né? E tá lá, né? Tranquilo? Luiz? Então, sim, pode falar. Você falou do hormônio do crescimento. Sim. Eu conheço casos de algumas pessoas que elas chegou a certo ponto da sua idade, da sua vida, que elas não cresceram mais. Normalmente adolescentes. Aí elas passaram por alguns tratamentos hormonais e conseguiram, né, ganhar corpo e tamanho. Isso. Aí depende da idade, Ítalo, né? Então, a idade, você tem tem que ver, por isso que lembra que eu falei de sistema ósseo, do raio-x dos ossos longos, né? Do disco fisário do crescimento. Então, nesse disco epifisário, se ele estiver ativo, eu posso tomar hormônio do crescimento. Se eu já passei da fase, tem que fazer a cirurgia lá na Rússia de quebrar o fêmur e esticar. Quebrar e esticar, para ganhar uma alturazinha, né? Mas acho que ser alto demais deve ser ruim, né? Por exemplo, eu tenho 1,80, que eu bato de cabeça nos lugares, gente. Aqui em casa tem uma parte de uma parede aqui baixinha que eu já larguei a teste mais 2 vezes já. Vamos lá, outra situação, ok? Falamos da primeira, resistência hormonal do receptor. Ali, ó, o receptor o problema está no receptor, né? E agora eu posso ter o quê? Atividade constitutiva, que é 2 situações. Que seria a liberação anormal do hormônio. Em que situação é? Ou eu libero de mais, ou eu libero de menos. Exemplo disso, nanismo e gigantismo, né? Nanismo, eu tenho pouca liberação de hormônio de crescimento, né? Aí a pessoa é tantantinha, né? Pequenininha. Ou eu libero demais e tenho gigantismo, né? Pessoas que passam dos 2,10 metros, né? O meu tamanho ideal. Eu não sei se você passa por isso, André. Por exemplo, as roupas, elas são feitas no modelo. Por exemplo, eu tenho 1,82. E eu estou pesando agora 81, né? 81 quilos. Então eu tenho assim, a roupa não dá não fica bem em mim, na largura. Porque eles imaginam que o cara de 80 tem um tórax exagerado, né?
Então, não sei. Então, aí, ó, nesse caso da atividade constitutiva, eu posso ter a diabetes, que eu tenho uma má formação na produção de insulina, é um exemplo, certo? Eu posso ter a acromegalia, lembra que a gente já falou dela? Que ocorre a liberação de hormônio de crescimento após a idade do crescimento, que é isso aqui, ó. A pessoa parece um ogro, ó. Estão vendo? Então, ó, vai engrossando os dedos. Então, ele só vai crescer o quê? As extremidades dos ossos, aqui do queixo, aqui das órbitas, né? Dos dedos. Então, a pessoa fica parecendo um ogro mesmo. Tem um caso de um cara que eu estava vendo a foto dele. Ele parece o Shrek, né? Lá do filme. Ele é estranho demais, né? Tranquilo? O que acontece aí? Eu tenho um tumor ali na glândula pituitária, né? Que ela vai estimular a liberação de hormônio de crescimento. Consequência disso, né? Aí eu tenho acromegalia, certo? Eu tenho um hormônio, eu tenho um tumor ali na hipófise que ocorre a liberação, né? Eu posso chamar a glândula pituitária também de hipófise, viu, gente? É os dois nomes dela. Então, ó, o que acontece? Acromegalia. Liberação de hormônio de crescimento após a idade do crescimento. Por isso que a Andrea quer tomar hormônio de crescimento. Ela vai ter que ver primeiro se os ossos dela aceitam isso, né? Se ela já passou da idade, né? Infelizmente, tem que aceitar, né? Mas lembre, André, nos pequenos frascos estão os melhores perfumes, viu? Todos estão comigo já? Todos aqui, todos acompanhando, estamos aqui dando as mãos, né? Aguentando nossa live do terror, gente. Hoje o nosso tema, né, foi psicopatia. Infelizmente não funcionou o som, né? Mas foram músicas de terror, né? Então, vamos lá. Para que eu preciso da regulação hormonal? Para que eu regulo esses hormônios, né? Eles vão regular o quê? Fazer o quê no nosso corpo, né? Vamos lá. Primeiro, o crescimento celular. Todos vocês já foram pichototinhos, né? E cresceram. E isso se deve à questão hormonal, né? Certo? A diferenciação celular também, os hormônios, na hora da formação, eles vão diferenciar em alguns tecidos, né? A morte celular, a famosa apoptose, né? É regulada também pelos hormônios. O nosso metabolismo, né? Tanto que a tireoide, ela vai regular exatamente ou acelerando ou diminuindo o seu metabolismo. E tem um povo doido, gente. Eu faço parte de um grupo do WhatsApp de reposição hormonal. Aí, assim, eu não sou estudioso de hormônio, mas, assim, dou pro gasto, isso é uma coisinha. Cara, eles tomam uns negócios muito loucos, viu? Eu fico vendo, assim, teve uma galera lá que estava tomando hormônio da tireoide para acelerar o metabolismo, para secar. Aí eu pensando, meu Deus, povo doido, e aí? Aí eles, às vezes, tava um deles falando, né, lá que tomou tanto esteroide que estava tendo problema de ereção agora, não estava conseguindo, né? Aí tinha que tomar Viagra para conseguir ter ereção, para conseguir namorar, né, com a esposa, né? A composição iônica dos fluidos, alguns hormônios, né, vão estar regulando a quantidade de sais minerais no nosso organismo, né, ou retirando, né? A gente vai ter, por exemplo, o cálcio nos ossos, ele vai ser retirado por um hormônio, né, que me fugiu agora o nome, exatamente, né, na hora da formação do bebê, esse cálcio é retirado dos ossos para poder formar os ossos do bebê, né? E vamos lá. Ligação hormônio-receptor-resposta celular, né? Isso aí, gente, o que isso vai significar? Na hora que o hormônio se liga ao receptor, ele vai ter essas etapas aí, ó. Primeira etapa, mudança no receptor. O receptor, ele muda a configuração dele para ativar uma informação dentro da célula. Entenderam isso daí? Ó, entenderam? Ó, o hormônio se ligou ao receptor. O receptor, ele muda bioquimicamente para ativar uma mensagem dentro da célula. Sim, pode falar, Michael. Seria o paratormônio? Sim, o paratormônio do cálcio. Esse mesmo. Valeu aí, Michael. Entenderam essa parte aí da mudança do receptor e ativação do mensageiro intracelular? Então, vamos lá, tranquilo. Então, isso aí, ó, vai se ligar a outras proteínas que vai modificar formas celulares para gerar uma resposta celular. Como fosse assim, o receptor recebe o hormônio,
ele ativa informação dentro da célula, a célula se liga a outras proteínas, essas proteínas liberam, vão modificar uma função celular. Eu tinha feito aqui, ó, tá aqui, melhor ainda, isso aí tá mais simples. Ó, eu tenho hormônio, ele se liga ao receptor, ele vai produzir RNAs mensageiros que vão secretar um hormônio que vão gerar uma resposta celular. Tudo ok? Sim. Né? Que é ruim, gente. Essas aulas online, a interação é tão estranha. Tranquilo? Então, o hormônio, ele se liga ao receptor. Esse receptor, ele muda a configuração dele. Ele estimula a produção de RNA mensageiros. Esse RNA mensageiro vai estimular a secreção, por exemplo, for da insulina, vai liberar a produção de insulina, e a insulina vai gerar uma resposta celular, que é o quê? Retirar todo o açúcar do sangue e jogá-lo no fígado. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos lá. Ó. Essas aqui são nossas atividades, que já estão lá na nossa página, né? Tranquilo? Então, na nossa página lá, né, do Google Sala de Aula, eu já coloquei o que a gente vai fazer, né? Coloquei um capítulo do livro sobre o sistema endócrino, coloquei aquele nosso roteirinho que a gente fazia lá, né? E tem 2 atividades, né? Tem essa atividade aí do sistema endócrino, que são algumas perguntinhas, e a de baixo, que é falar sobre os hormônios e suas glândulas, né? E algumas doenças relacionadas ao sistema endócrino, certo? E eu trouxe um negócio para vocês preencherem rapidinho, não sei se vocês conseguem, né? Como a gente tem tempo. Então, vamos lá. Ó, façam rapidinho esse teste aí para ver se vocês são psicopatas, viu? Consegue fazer? Aqui eu estou no computador, né? Tá dando certo? Não, Tá isso bom. Hã? tá dando certo, não. Deixa eu ver aqui o link, peraí. Deixa eu tentar abrir aqui em outra parte. Aqui deu certo. Peraí, é porque eu tô na rede. Não. É que eu não sei no celular, né? Que nem todo mundo está no computador, né? Certo, eu botei pra. Tinha feito um negócio aqui. Vocês estão fazendo rapidinho o teste, deixa eu só pegar. O meu não mostra nenhuma tendência em psicopata. Eita, Maico. Acontece, né? Ó. Teve um cara bem legal, ele tá falando sobre psicopatias, ele fez um exame, né? Ele pegou várias pessoas, né? E fez o exame lá, né? Pra ver se a pessoa era psicopata. E aí ele pegou Não tenho nenhuma tendência psicopata. Eita, tá bom o negócio aí. Pronto. Engraçado, eu tinha feito 2 slides aqui que eu não tô achando.
Eu também não tenho nenhuma tendência. Aí, legal, ó, tá bom. Isso é por enquanto. Por enquanto, a De recompensa. conta, né? Sim, Cauane, Caroline. Daqui para o final do ano, quem sabe? Eu não É gostei engraçado, do meu, não. eu- É uma alta tendência. Ah, pronto, tá aqui. É engraçado, eu tinha feito duas lâminas, não sei se dois slides, né? E eu tô achando agora, não tá aqui. Não sei se eu abri errado, mas vamos lá. Então, vamos lá, gente. Aí o cara, é bem engraçado isso. Ele trabalha sobre psicopatia, né? Ele era psiquiatra. Aí ele pegou fez a ressonância, né, da família dele. Pegou 10 parentes, 10 pessoas, né? Eu não me lembro se todos eram parentes. Aí ele pegou 10, né? Até ele mesmo fez o dele e foi lá, né? E ele foi analisando um por um, né? Pelas alterações no cérebro, ele poderia ver o grau de psicopatia, que o psicopata ele tem áreas do cérebro ativadas ou inativadas, né? E vai lá, né? Aí ele olhou um exame e falou assim, esse cara aí é perigosíssimo, ele tem que ir pra cadeia. O cérebro dele é de um bandidão, você deve matar Deus e o mundo. Quando ele olhou o nome do exame, era o dele. Aí, é engraçado, né? Essas coisas, né? Vamos lá, gente. Tinha essa lâmina, não sei o que aconteceu, que ela não apareceu. Que bom, gente. Ó. Mas lembre-se que ele diz aí que o teste, para você ter certeza, é procurar um psiquiatra, viu? Ó, essas são as doenças que a gente vai lá, que vocês vão preencher, né? O que eu quero dessas doenças? O ciclo endócrino dele, né? Qual órgão, que hormônio é liberado, onde ele vai atingir, o que ele faz, tranquilo? Em relação a essas doenças, a gente falar da origem, que eu tinha colocado, né, o slide, mas não apareceu, não sei o que aconteceu, né? Então, vamos lá. Ô, Luiz, Sim, Fábio, pode falar. você vai receber aquelas atividades que estão lá? Sim, acho que aqui são para mandar são somente 2, mas eu já falo já nelas, viu, Fábio? Só terminar essa parte que eu tinha colocado essas 2 slides e sumiram. Essas doenças, gente, eu vou falar da origem delas, né? Da onde elas aparecem, né? Né? Me deixou preocupado. Né? Então, vamos lá. Você tem várias origens para essas doenças. A primeira dela, como falei, ambiental. Alguns medicamentos, por isso leiam as bulas dos medicamentos que vocês estão tomando. Algumas delas podem causar diabetes e por destruir o receptor, né? Alterar o pâncreas. Então, o ambiente é uma delas, uma causa, né? Uma origem de doenças, né? Ligadas ao sistema endócrino. Uma delas é tumor. Acromegalia, gigantismo e nanismo podem estar relacionados à formação de tumores na hipófise, certo? E no caso da acromegalia, ela tem um agravante, que ela é muito silenciosa. Então, você tem o tumor lá na hipófise, o seu corpo está se alterando, quando você vai perceber, já está todo deformado já. Certo? Então, você tem ambiente, tem a questão de tumor, a questão genética, eu já posso nascer com alguma doença, né, dessas, né? Eu posso ter, por exemplo, como eu falei, a diabetes pode vir pela uma alteração na produção de insulina. Né? O nanismo, eu não consigo produzir hormônio de crescimento de maneira normal. E lembra que nanismo tem 2 situações, viu? Eu não produzo, ou produzo de maneira deficiente, ela veio deficiente, então eu sou naniquinho, né, baixinho, ou o receptor, né? Tranquilo? Então essas são a origem das doenças ligadas ao sistema endócrino, certo? E, por acaso, do nada, aparece, né? Pode acontecer também. Então, vamos lá. Aqui, aí, as atividades. Ó, deixei para vocês, ó. Ali em cima, eu tenho 2 links do YouTube, né? Para vocês verem vídeos relacionados ao tema, né? Eu acho que eu coloquei a música de novo, de Raimundos, né? Para vocês escutarem com calma e fazer essa relação, né? E eu coloquei uma matéria sobre psicopatas. Ela não fala tanto do sistema endócrino, mas dá uma visão geral do psicopata, né? Certo? Coloquei um capítulo de livro aí, ó, capítulo 7, sistema endócrino. Uma atividade, né, que são algumas perguntas relacionadas ao sistema endócrino, certo? Aquele roteirinho, só para vocês revisarem, né? Tudo ok, os temas da aula, né? E uma atividade sobre glândulas e doenças. Tranquilo? São essas atividades aí para a gente fazer. Como a gente está vendo ainda, eu vou ver direitinho com vocês a data de entrega. Porque essa unidade 1, a gente teve o prazo até sábado, mas muita gente atrasou, porque
é muito novo, né? Foi, né? Do nada a gente sai da sala de aula, né? E vai para essa fase virtual, né? Assim, pá, não deu nem tempo da gente respirar. Eu achava que a gente não ia ter mais aula esse ano. Havia um movimento de cancelamento, né? Desse ano, para a gente começar no que vem, né? Mas aí a gente voltou, então tá todo mundo se adaptando, né? Então a gente vai ver isso daí direitinho. Tranquilo? Eu coloquei também uma monografia que fala dos fatores genéticos influenciados ao psicopata, né? Então a gente tá dentro do tema. Tranquilo? Fechar aqui. Sempre, gente, eu vou trazer um tema gerador, né? Eu não sei como está sendo as outras aulas, né? Mas a ideia é de tornar esse momento a gente agradável, né? São 2 horas de aula, né? Acho que é 2 horas. E assim, a gente ficar só, né, falando, né? Vocês têm alguma sugestão de coisas, né? Eu estou trazendo filmes para outra turma também, né? As outras turmas, né? Vocês têm sugestões de atividades, o que nós podemos fazer? Alguma coisa a acrescentar? Tô sentindo falta do Atlas. Né? Ó, mas o Atlas é anatomia, né? Mas tranquilo, gente. Alguma dúvida, alguma sugestão? Lembrando, né? Se inscreva no canal, gente. Ó, já estou com 105 inscritos, né? Eu quero chegar a 2.000, né? Para ver se o YouTube me dá dinheiro, né? Nenhuma sugestão? Tá tudo ok? Diga aí, Ítalo. Pode falar. Eu tive uma pequena falha de conexão aqui que eu não ouvi sua explicação sobre as atividades, qual era para entregar, entendeu? Certo. A atividade que vai ser entregue, né, é a atividade do sistema endócrino, são perguntas, e a de glândulas e doenças relacionadas. Tranquilo? Só essas 2 que vocês me mandam. As outras é material de apoio. O roteiro, aquele roteirinho que eu fazia em anatomia, né, para vocês verem os pontos básicos, né, porque tem que saber, né? No caso 2, né? Só 2. Tem um capítulo de livro que eu coloquei aí. Isso, tem um capítulo de livro, tem um roteiro para vocês preencherem, né, para dar, né, os pontos básicos do assunto. Tem 2 vídeos de apoio e tem um texto, né? Um texto falando sobre psicopatia, né? Para vocês darem uma olhada no tema, né? Caroline, vamos esperar a próxima aula, que aí eu fecho uma data com vocês, que eu vou dar uma olhada aqui quando é que fecha direitinho, né? Para isso. Aí, voltando, alguma sugestão, alguma ideia, alguma crítica, alguma observação? Tá legal essa estrutura de aula, a gente começando com o tema gerador, indo para o assunto, tranquilo? Falem agora, o cálice para sempre. Tá tranquilo. Mais alguém? Diga aí, Fabinho, você que é um animado aí da turma. Porque tá tudo ótimo. Eita, tem até medo se ele diz que tá tudo ótimo, viu? Gente, o Fábio foi me mandar o arquivo, ele mandou uma mensagem. Eu achei tão engraçado ele. Aqui está o arquivo requisitado, né? Segue em anexo, viu? Assim, olha, gente, eu fiquei, meu Deus, já vai chegar aqui como um lord inglês, né? E o senhor, né? Eu já estava com um processo de graduação, eu tenho que me importar direitinho. Isso no WhatsApp, imagina ele mandando um e-mail, né? Vai ser toda aquela formalidade, né? Vossa Excelência, professor, mestre, né? Engraçado demais, né? Então, gente, essa é a ideia, né, de a gente trabalhar isso aí. Eu não pensei ainda do tema de gestores, se não me engano, é a nossa próxima aula, né? Mas a ideia é a gente partir de um tema gerador. Com as turmas do médio, tá funcionando, que é uma maravilha, né? Eu fiz um negócio interessante, eu dei o Brega, a primeira BioLive do Brega. A gente falou de relações ecológicas, foi ecologia e Brega. Foi. Rapaz, foi muito engraçado. Eu cacei músicas que relacionavam o Brega com o ensino de biologia, né? Com a turma lá, com o conteúdo. Aí eu botei garçom, né? Aí com eles falando, e aí, gente, garçom encaixa com que tipo de relação de relação ecológica, né? Dentro de ecologia, que relação ecológica é garçom de Reginaldo Rossi? Vocês sabem? Alguma ideia aí? Ninguém, ó. Garçom, que relação ecológica representa garçom? Como Cauane, só tem um chifre mesmo. Não, ela representa uma relação. Qual relação? Vou dar 3 chances para vocês. Ó. Predação. Como é a pergunta?
Ó, a música Garçom, de Reginaldo Rossi, representa uma relação ecológica. Um exemplo de relação ecológica. Qual relação ecológica? Mutualismo não é. Porque não é uma relação. Eu acho que é. O que diz a música? Vamos lá, só para a gente encerrar, né? Cidade Livre, né? O que diz a música? O que diz a música Garçom? Ninguém, vocês não escutaram o Garçom? Ela, garçom aqui nessa mesa de Baessa. É essa mesmo, pô. O que ele tá falando na música? De amor, essa. Isso, o que ele tá falando na música? Ai, Baque, meu grande amor, hoje vai se casar. Aí, ó, Marcos chegou no fim. É uma competição? Competição o quê? Ecológica. Inter ou intra? Inter específica ou intra específica? Interespecífica. Isso. Por quê? Dois homens brigaram por uma mulher e ele perdeu. Aí os alunos ficaram, professor, não é que é verdade? Aí a gente escutou garçom, né? Tudo lá e no final eles tinham que adivinhar qual era a relação ecológica, né? Então a ideia é de tornar nosso momento, né? Nossa live, né? Nossa biolive da fisiologia, um momento que vocês também se divirtam, né? Então vou tentar trazer coisas diferentes, né? Quando possível. E trazer um tema gerador. Próxima semana tem o tema gerador e nossa trilha sonora relacionada com o tema, viu? Como já falado de digestório, vamos pensar um tema aí que eu vou ver se eu trago junto com a nossa aula, né? Então temos nossa aula, trilha sonora, dica de livros, dicas de filmes e às vezes coloca um quadrinho, um filme para poder relaxar. Tranquilo? Então boa noite para vocês, gente. Se inscreva no canal, né? Conexão Luota, né? Lá o canal vai ser bem alimentado, todas as aulas ficarão lá gravadas, né? Para que vocês possam rever nossa aula. Tranquilo? Boa noite, bom descanso e até a próxima semana. Valeu, mestre. Valeu. Tranquilo? Encerrando a nossa gravação. Mais algum comunicado antes da gente encerrar a gravação?